Essa é a minha RTX 4060, uma placa de entrada da série 40 que me permite jogar e editar vídeos com tranquilidade. Porém, o que parece apenas um componente de hardware é na verdade o resultado de uma jornada cheia de altos e baixos. As dificuldades financeiras eram tantas que a empresa precisou demitir quase 70% de sua equipe, reduzindo drasticamente sua força de trabalho. O motivo? O seu primeiro produto. O NV1 falhou miseravelmente no mercado, acumulando prejuízos e quase levando a companhia à falência. Uma ideia que prometia revolucionar os gráficos acabou colocando tudo em risco. Hoje, a Nvidia vale mais de 2 trilhões de dólares e lidera setores que vão desde games até inteligência artificial. Mas o que tornou tudo isso possível? Como a empresa que começou com erros quase fatais conseguiu se reerguer e transformar o mercado de tecnologia? Para entender o presente, precisamos voltar ao começo e conhecer a história de Jensen Huang, o homem por trás dessa revolução. Jensen Huang nasceu em 1963 em Tainan, em um mundo muito distante da moderna indústria tecnológica que ele ajudaria a moldar. Sua infância, no entanto, não foi marcada por estabilidade. Ainda jovem, sua família precisou se mudar para a Tailândia. Um tempo depois, aos 9 anos, Jensen e seu irmão foram enviados sozinhos aos Estados Unidos, um país totalmente desconhecido por eles, onde foram acolhidos por um tio em Tacoma. Essa transição precoce para uma cultura tão diferente foi seu primeiro grande teste. Durante o ensino médio, Jensen já se destacava como um estudante brilhante. Aos 16 anos, ele concluiu o ensino médio e deu início à sua formação em engenharia elétrica na Oregon State University. Ali, começou a trilhar o caminho que o levaria ao coração da revolução tecnológica global. Mais tarde, ao ingressar na Universidade de Stanford, Jensen mergulhou profundamente no universo da microeletrônica, campo que seria essencial para sua trajetória. Nos anos de 1980, o setor de semicondutores começava a emergir como uma das forças motoras da economia global. Empresas como Intel, AMD e outras pioneiras ditavam os rumos da computação. Foi nesse cenário que Jensen iniciou sua carreira trabalhando na LSI Logic e, em seguida, na AMD. Essas experiências não apenas lhe deram um domínio técnico, mas também revelaram as limitações dos sistemas gráficos da época. Jensen começou a perceber que a computação gráfica até então vista como um complemento para computadores poderia se tornar o núcleo de uma nova era digital, em um tempo onde gráficos tridimensionais eram raridades. Sua ideia parecia ambiciosa, mas ele sabia que o futuro dependia de uma abordagem radicalmente diferente. E em 1933, com apenas 30 anos, Jensen decidiu se arriscar. Ele se uniu a Kurt Spring e Chris Malachowski, colegas igualmente visionários, para fundar uma empresa que pudesse concretizar esse sonho. A reunião que deu origem à Nvidia foi realizada de forma quase informal em um restaurante Denny's em San José, Califórnia. Ali, no meio de hambúrgueres e papéis rabiscados, Jensen delineou os primeiros passos da empresa que ele imaginava. E a escolha do nome da empresa não foi trivial. Buscando uma identidade que refletisse inovação e visão de futuro, os fundadores exploraram diversas opções. A inspiração veio do latim Nvidia, que significa inveja, combinando com vídeo, do inglês resultando Nvidia. Essa nomenclatura simbolizava a ambição de criar tecnologias que seriam desejadas por todos no setor. Com uma visão clara, mas recursos limitados, a Nvidia iniciou suas operações em um pequeno escritório em Sun Valley. O objetivo era desenvolver processadores gráficos capazes de transformar a experiência visual dos computadores pessoais. Após sua fundação em 1993, a Nvidia rapidamente direcionou seus esforços para o desenvolvimento de soluções gráficas inovadoras. Em 1995, a empresa lançou seu primeiro produto, o NV1, uma placa gráfica que integrava recursos 2D e 3D, além de áudio. Essa abordagem multifuncional era ambiciosa, mas o NV1 enfrentou alguns desafios. A utilização do mapeamento de texturas quadrática, em vez do padrão triangular adotado pela indústria, resultou em dificuldades de compatibilidade em jogos e software existentes. Consequentemente, o NV1 não obteve o sucesso comercial esperado. Reconhecendo a necessidade de alinhar-se aos padrões da indústria, a Nvidia rapidamente ajustou sua estratégia e, em 1997, lançou o Riva 128, uma placa gráfica que adotava um mapeamento de textura triangular, compatível com o DirectX da Microsoft. Essa mudança estratégica foi crucial,
permitindo que a Nvidia competisse de forma mais eficaz no mercado de gráficos para PC. E o Riva 128 foi bem recebido, vendendo 1 milhão de unidades nos primeiros 4 meses, e estabeleceu a Nvidia como uma concorrente séria no setor. Com a base estabelecida pelo Riva 128, a Nvidia estava pronta para dar um passo ainda maior na indústria gráfica. O próximo lançamento não apenas consolidaria sua posição no mercado, mas também redefiniria os padrões de desempenho gráfico. Em 11 de outubro de 1999, a Nvidia lançou a GeForce 256, aclamada como a primeira GPU do mundo. Esse lançamento marcou um divisor de águas na indústria dos games. Pela primeira vez, um único chip integrava transformação, iluminação e renderização de hardware, aliviando a carga das CPUs e proporcionando gráficos 3D mais fluidos e realistas. Essa inovação permitiu que jogos como Quake 3 Arena e Unreal Tournament se tornassem marcos visuais de sua época, com gráficos que imergiam os jogadores em universos virtuais complexos e detalhados. Antes da popularização das GPUs, a experiência com jogos era marcada por limitações severas, baixas taxas de quadro, textura pouco definida e ambientes gráficos simplórios. A entrada da Nvidia revolucionou esse cenário, transformando a experiência dos jogadores ao oferecer não apenas desempenho superior, mas também uma nova linhagem visual para os games. Placas como a GeForce 256 e posteriormente as séries GeForce 2 e 3 elevaram os padrões da indústria. Em 2024, esse legado permanece evidente. Segundo a pesquisa de hardware e software da Steam, a GeForce 3060 é a placa de vídeo mais utilizada pelos jogadores. A dominância da Nvidia no mercado de placas de vídeo dedicadas é esmagadora. Dados recentes mostram que a empresa detém 88% de participação nesse segmento, enquanto concorrentes como a AMD ficam com apenas 12%. Essa supremacia não se restringe ao mundo dos jogos. GPUs da Nvidia também são ferramentas essenciais para data centers e inteligência artificial. Em 2023, a empresa enviou 3,76 milhões de GPUs para data centers, conquistando 98% do mercado, enquanto sua receita anual crescia 126% nesse setor. Em 2006, a Nvidia deu um passo que transcendeu o mercado de games e redefiniu os limites do que era possível com computação gráfica. O lançamento do CUDA representou não apenas uma inovação tecnológica, mas também uma mudança de paradigma para a computação paralela. O CUDA transformou as GPUs em ferramentas universais, possibilitando que fossem usadas para tarefas mais complexas que iam muito além de renderização gráfica. Essa plataforma era o elo que faltava para conectar a capacidade de processamento massivo das GPUs com desafios computacionais que antes eram exclusivos de supercomputadores. Antes do CUDA, a maioria das GPUs eram limitadas a executar cálculos pré-definidos, projetados exclusivamente para gráficos. O CUDA rompeu essa barreira ao permitir que programadores utilizassem linguagens de programação familiares como C e C++ para desenvolver aplicativos que explorassem o poder das GPUs. Essa abordagem simplificou o acesso a uma arquitetura que até então era complexa e inacessível para muitos desenvolvedores. A flexibilidade do CUDA deu origem a uma nova era para a Nvidia, permitindo que sua tecnologia se expandissem para domínios como ciência, engenharia e eventualmente inteligência artificial. O impacto foi imediato. Pesquisadores que enfrentavam meses de cálculos em CPUs tradicionais começaram a realizar essas mesmas tarefas em horas, utilizando GPUs equipadas com CUDA. Um exemplo clássico é o uso de GPUs da Nvidia para simuladores moleculares na descoberta de medicamentos. Em 2008, o programa Ampere, amplamente usado para simular biomoléculas, foi adaptado para o CUDA. Com isso, o desempenho saltou de 20 a 40 vezes em comparação com CPUs, revolucionando a pesquisa biomédica. Outro marco foi o uso do CUDA em meteorologia e física de partículas. O Laboratório Nacional de Los Alamos utilizou GPUs da Nvidia para simular dinâmicas de fluidos, enquanto instituições como a CERN empregaram o CUDA para análise em experimentos do Grande Colisor de Hadrons. O impacto não era apenas no tempo economizado, mas também na qualidade dos resultados, permitindo cálculos em resoluções e detalhes que antes eram impraticáveis. Mas talvez o maior divisor de águas tenha sido no campo de inteligência artificial. Redes neurais profundas, que são a base do aprendizado de máquina moderno, dependem de enormes quantidades de cálculos para treinar modelos. Em 2012, a rede neural AlexNet, treinada com as GPUs da Nvidia, venceu a competição ImageNet, marcando o início da ascensão da IA moderna. Esse momento não apenas consolidou a Nvidia como líder no setor,
mas também destacou as GPUs como ferramentas indispensáveis para o futuro da computação. No início de 2010, startups começaram a usar as GPUs da NVIDIA para explorar novas fronteiras em visão computacional e processamento de linguagem natural. Isso culminou em 2012, quando laboratórios de pesquisas começaram a integrar essas GPUs em sistemas de diagnósticos por imagem e assistentes de voz, como os protótipos que dariam a origem à Siri e ao Google Assistant. A NVIDIA também desempenhou um papel pioneiro na implementação de IA em ambientes reais. Em 2016, lançou a plataforma NVIDIA Drive, voltada para automação veicular, que permitiu o avanço de tecnologias de carros autônomos. Hoje, empresas como a Tesla e Mercedes-Benz utilizam soluções NVIDIA para seus sistemas de navegação e direção assistida, transformando o transporte em um setor impulsionado pela inteligência artificial. A NVIDIA continua a liderar no mercado, investindo na criação de GPUs específicas para tarefas de interferência, como a série NVIDIA T4. Essa linha de produtos se destaca em data centers, permitindo que empresas processem bilhões de transações ou análise em tempo real, como recomendações personalizadas em plataformas como Netflix e Amazon. E você, o que acha? A NVIDIA já chegou ao seu topo ou está apenas começando? Compartilhe nos comentários sua visão, seja sobre aquela GPU que revolucionou seus games, o impacto da IA na ciência ou as tecnologias que a NVIDIA ainda deve explorar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.